29, eu gostaria que a igreja lesse a parte B desse versículo que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode se assentar, por gentileza. Para que haja uma melhor compreensão dessa expressão do apóstolo João, é necessário que nós voltemos ao início de todas as coisas. Em Gênesis, Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem e dá algumas deveres que o homem deveria ter ali no jardim do Éden. Entre esses deveres era que ele deveria cultivar, lavrar aquela terra onde Deus havia o colocado. Em Gênesis, no seu capítulo de número 2, no versículo de número 16 e 17, Deus então vai dar uma ordem ao homem e à mulher, dizendo que por todo aquele jardim eles poderiam comer livremente de todos os frutos que ali tivessem, mas a árvore da ciência do bem e do mal eles não poderiam comer, porque quando eles comessem, certamente eles iriam morrer. O homem e a mulher, persuadidos pela serpente, eles então tomam daquele fruto, comem daquele fruto e desobedecem então aquilo que Deus havia ordenado. Então, quando isso acontece, surge então o pecado. E a palavra pecado significa errar o alvo, ou não atingir o alvo ideal. Todas as vezes, Deus, na viração dos dias, descia para se comunicar com o homem e com a mulher. E imagine o quanto isso era lindo, irmãos. O próprio Deus descia, perguntava talvez a Adão e a Eva: como foi o seu dia? O que você comeu? Como é que estão os animais? Deus mantinha, de certa forma, um relacionamento com o homem e com a mulher. Mas quando eles pecam, Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que foram abertos seus olhos. E quando o homem olha para a mulher e a mulher olha para o homem, eles sentem vergonha um do outro, porque agora eles estão juntos. E quando isso acontece, a Bíblia diz que eles cozeram algumas folhas de figueira para cumprir a sua nudez. Deus então desce mais uma vez, como todos os dias fazia, e agora o homem e a mulher estão saindo longe da presença de Deus. Deus dá duas sentenças ao homem, que agora ele comeria no suor do seu rosto, e a mulher seria multiplicada a sua dor no parto. É por isso então que com o surgimento do pecado, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Com o pecado, o homem perde o acesso a Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que é interessante, irmãos, é que em meio à desobediência, em meio ao pecado do homem e da mulher, a Bíblia diz que no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 21, que Deus então fez para o homem e para a mulher túnicas, peles de animais foram dados para eles, para que eles então pudessem proteger a sua nudez. Uma vez que eles fizeram com as suas próprias mãos folhas de figueiras que logo já não iriam cumprir a sua nudez, Deus vendo isso então fez com que um animal
fosse morto para cumprir a nudez do homem e da mulher. Não entendi. Aplico para nós aqui. Muitos dos que estão aqui estavam nus diante da sociedade. Alguém olhava para você quando você passava nas ruas de Ferraz Vasconcelos e dizia: olha lá o drogado, olha lá o mentiroso, olha lá o bêbado, olha lá talvez o mendigo. Nós éramos motivo de vergonha. Quantas das vezes o diabo amassava as nossas vidas, quantas vezes acusava, nós errávamos e ele apontava ao nosso medo, a nossa desobediência a Deus. Mas glorificado seja o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, porque em culto pentecostal como esse, você ouviu os louvores, você ouviu a palavra, e no final alguém perguntou: quem quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? E você levantou as mãos e disse: eu quero aceitar a Jesus como Salvador. E quando você fez isso, o Espírito Santo te vestiu, e não só te vestiu, te revestiu, como diz a palavra de Deus. E agora, quando você anda nas ruas de Ferraz Vasconcelos, a acusação do inimigo ou das pessoas não é que você era como antes, mas alguém olha para você e diz: olha lá uma mulher de Deus, olha lá um homem de Deus, olha lá um profeta, porque agora você está vestido pelo Espírito Santo de Deus. O cordeiro também aparece quando Deus então pede para Abraão sacrificar o seu único filho. A Bíblia diz que Abraão agora está fazendo conforme Deus havia lhe ordenado. Mas quando ele vai para sacrificar o filho, a Bíblia diz que brada a voz do Senhor no meio daquele lugar e diz: não faças isso. E quando Abraão olha por detrás, ele vê não um cordeiro, ele vê o carneiro, que é o mesmo animal com idades diferentes. Mas é interessante que naquele dia, quem ia morrer não era o animal, mas era o próprio menino. E é interessante, irmãos, que nessa mesma situação era eu e você. Afinal, somos nós os pecadores. Afinal, somos nós os errantes diante da presença de Deus. Somos nós aqueles miseráveis pecadores. Mas é interessante porque diz em Isaías capítulo 53 que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E olha que interessante: e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Você está aqui nessa noite não é porque você tem faculdade. Você está aqui nessa noite não é porque você tem mais de 20 anos de Assembleia de Deus. Você está aqui nessa noite porque o Cordeiro morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Dentre as pragas que Deus envia ao Egito, Deus então vai permitir a morte dos primogênitos. E como isso acontece, a Bíblia diz que à meia-noite o anjo da morte iria passar no Egito, e aqueles que tivessem sobre os seus umbrais da porta a marca do sangue do Cordeiro, então o anjo da morte passaria de lá. Então agora eu fico imaginando à meia-noite no Egito, o anjo da morte entrando naquelas casas, e quando ele entrava na casa ele dizia: aqui eu posso entrar, aqui não tem sangue do Cordeiro. E ele entrava e ceifava a vida do primogênito. Mas é interessante que o anjo ele ia em todas as casas, mas tinha casas que quando ele chegava tinha a marca do sangue, e ele dizia: aqui eu não posso entrar. É interessante que na casa de Faraó, no palácio
Eu já estou acabando. Na introdução. Vamos entrar no texto. Os irmãos sabem que Israel vivia sob o jugo de Roma. E eles já procuravam alguém, um Messias, para livrá-los deste jugo de Roma. Messias não é um nome. Messias é um título, como Herodes, Faraó, César, Pilatos. E esse Messias, na cabeça dos israelitas, era aquele que traria novamente glória, status para o povo de Israel. Muitos naquela época já diziam ser o Messias, como nos dias de hoje. E o Sinédrio era responsável por investigar esses que diziam ser Messias. Aonde nasceram, quem são os seus seguidores, quais são os seus milagres. E João era aquele que já pregava, e uma multidão ia no deserto para ouvir a mensagem de João. Ele fica popular, a ponto de agora as pessoas querem investigar a ele, e chegam nele dizendo assim: João, não é possível, olha o tanto de gente que veio no deserto ouvir a sua mensagem, você é o Cristo. E ele diz: eu não sou o Cristo. Então quem que você é, João? Eu sou a voz do que clama do deserto. Você é a voz? Não, eu não sou a voz, ele é a voz. Eu sou eco, eu repito aquilo que a voz diz. Eu, João, sou aquele que disse o profeta Isaías, que endireitaria o caminho do Senhor. Este é aquele que veio após mim, que veio antes de mim, do qual eu, João, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu, João, batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo. Nessa conversa que João está tendo com aqueles que vieram interrogar, imagina quem está passando, irmãos. Eu fico imaginando, levanta um pouquinho, pastor Alex, desculpa aqui, ele é meu professor, ele vai vir. Imagine João conversando, vamos lá, aqui, por favor. Eu sou assim mesmo, sou bêbado, os adolescentes estão acostumados. Eu fico imaginando ele conversando, não, eu não sou. Mas de repente ele falou: opa, peraí, olha lá quem vocês estão procurando. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, irmãos, não é quem prega melhor, quem lidera melhor, quem rege melhor, quem pastoreia melhor. Aqui o grande é ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é o Emmanuel, ele é o nosso Redentor, ele é a esperança viva brasileira. Só que essa afirmação de João causa estranheza, porque Israel não queria o cordeiro. Afinal, o cordeiro é um animal, João, que é manso, que morre para a expiação de pecados. É um animal que morre calado. João, nós não queremos um cordeiro, nós queremos a figura de um leão, porque até parece que Jesus morreu e foi derrotado como cordeiro. Por quê? Como cordeiro, cuspiram no seu rosto. Como cordeiro, furaram o seu lado. Como cordeiro, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Como cordeiro, deixaram ele nu. Como cordeiro, humilharam ele e fizeram com que ele carregasse uma cruz pesada.
Cordeiro. Como é que ficam os empregos dos sacerdotes? Como é que ficam aqueles que vendem na porta dos templos? Agora já perde todo o ritual? Perde. Agora perde todo o protocolo? Perde. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Perdão agora é pelo sangue? É pelo sangue. Aí no capítulo 1, aí, a partir do versículo 35, no dia seguinte, João está na companhia dos seus discípulos, e novamente João vai repetir a frase famosa: eis aí o Cordeiro de Deus. E olha que interessante, os discípulos eram de João, sim ou não? Só que de repente, pastor, eles deixam de seguir a João e começam a seguir a Jesus. João, foi muito bom, mas agora a gente não segue você, a gente segue a mensagem que você traz. A gente não segue você, João, que até chamou alguém para ser discípulo, mas nós chamamos aquele que te chamou para ser discípulo. Aí eles começam a seguir a Jesus. Aqui nós não estamos seguindo o pastor, apesar de respeitá-lo. Aqui nós não estamos seguindo a Assembleia de Deus, apesar de amarmos aqui a nossa igreja. Mas nós temos nós temos o Mestre, nós temos Jesus. Então, se ele vai para frente, a igreja vai para frente. Se ele para, a igreja para. Se ele corre, a igreja corre. Mas se tem uma coisa que a igreja segue, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Em um determinado momento, Jesus se vira aos discípulos que eram de João e pergunta para eles: o que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando? Porque aqui está aí um monte de gente buscando um monte de coisa. Pensa que quer um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, um namorado, uma namorada, não sei. O que vocês estão buscando? Senhor, aonde o Senhor mora? Quer saber? Vem e vê. Onde o Senhor vem na sua cabeça? Vem e vê. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que você está buscando aqui nessa noite? Eu estou buscando onde Jesus mora, porque já dizia o hino: aonde Jesus mora não tem tristeza, aonde Jesus mora não tem dor, não tem choro. Aonde Jesus mora só existe alegria. A igreja precisa ter essa mensagem no seu coração, buscar estar nas mansões celestiais, conhecerem como Ele é, andar nas ruas de ouro e ouvir dele: fosse vier um pouco sobre o único te colocarei. Entra para o gozo do meu Senhor. Quem está buscando isso aqui?
Que seja a presença dele aqui. Capítulo 2. Nós temos registrado o primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou a água em... O que Jesus pega para purificar? Ou o que Jesus usa para colocar água? As talhas da purificação. Então Jesus pega aquelas talhas que eram para a purificação e transforma em vinho. Então o que lava já não é mais a água. O que purifica já não é mais a água. O que hidrata a igreja não é só a água, mas é o vinho. Que quando nós participamos da ceia, simboliza o sangue de Jesus. O que te limpa não é a água, mas é o sangue. E é o sangue que continua limpando. Talvez você falou, vou parar com isso, vou parar de pecar. Mas ele está dizendo, valorize a Santa Ceia. Porque quando você participar do vinho ou do suco de uva, que simbolizar o sangue, você vai ser purificado. Tem um que diz assim: bendito seja o Senhor. Me ajude.
feridas da tua vida. Tu não somente perdoas, purificas também, Jesus. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite se há em nosso meio alguém que ouviu essa mensagem, essa palavra e quer renovar a aliança com Ele. Talvez você está afastado, talvez você está longe da presença do Senhor, mas hoje você quer chegar perto, hoje você quer renovar a sua aliança com Ele. Ou talvez você nunca fez um voto com Ele, talvez você nunca se declarou para Ele, talvez você nunca disse que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Mas Jesus está aqui. Se há alguém em nosso meio, levante uma das suas mãos, porque nós vamos orar por você. E você vai sair daqui com Jesus, vai sair abraçado com Ele, e Ele vai fazer nova todas as coisas da sua vida, porque é isso que diz a palavra dele. Alguém para Jesus nessa noite? Alguém que quer purificar as suas vestes do sangue do Cordeiro? Alguém que quer entregar-se inteiramente para Ele? Alguém? Se há, que Deus te conceda uma próxima oportunidade. Mas nós, a cada dia, escolhemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe.